o servo sofredor que Isaías cita aqui, nada mais, nada menos é do que o Cristo. Na verdade, os judeus esperavam um Messias libertador e guerreiro. Mas só que Cristo quebrou essa noção errônea sobre a sua missão quando, em Mateus capítulo de número 21, ele entra em Jerusalém montado em um burrico, em um filho de jumento, e não em um cavalo branco. Era Cristo desmontando todo aquele idealismo judeu de que o Messias seria um Messias guerreiro, montado em um cavalo branco, com a espada na mão, quer dizer, um Messias libertador, que iria arrancar o jugo de Roma do seu pescoço. Porém, Cristo mostra que ele não é esse Messias, ou pelo menos não com essa noção errada que os judeus esperavam. Ele vem montado em um burrico, e burro é animal de carga, irmão. Os homens esperavam um Messias guerreiro, e vem um Messias sofredor. Os homens esperam um Messias com espada, e vem um Messias pastor com cajado na mão. Cristo não é nada daquilo que os homens esperam. Cristo se apresenta como aquilo que os homens precisam. Aleluia! Glória a Deus! Ele quebra aquela noção errada sobre o Messias, porque ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a obra de Cristo na cruz nos mostra isso. Isaías 53 fala do seu sofrimento. E antes de entrar no que o texto fala, o que o texto nos diz, é preciso entender o que é a obra da cruz. Cristo na cruz do Calvário, meu presbítero, ele fez 5 obras por nós. 5. Primeiro foi a obra da expiação. Moisés viu que a obra da expiação, expiação significa cobrir, esconder. O homem peca no Éden, preste atenção nisso aqui, o homem peca no Éden, e o homem não fica devedor com o seu pecado ao diabo. O homem não devia nada ao diabo após o seu pecado, não. A dívida do homem é para com Deus. Após o pecado do homem, a sua dívida é para com Deus. O homem atiçou a ira de Deus com o seu pecado. Porque alguns dizem que a morte de Cristo foi para pagar alguma coisa que Deus devia ao diabo. Não, Deus não deve nada ao diabo, não. A morte de Cristo foi para que a ira de Deus fosse o que? Satisfeita. E a ira de Deus para com quem? Para com o homem. Primeiro a expiação. Na cruz Cristo fez a expiação por você. Todos os seus pecados foram cobertos, foram escondidos da visão divina. Cristo olha agora para o homem e não vê mais, pelo menos por aqueles que foram salvos por Cristo. Ele não vê mais o pecado do homem, não. Ele vê o sangue do seu filho cobrindo. Ele olha para o salvo em Cristo Jesus e o sangue de Cristo, que foi o sangue que nos redimiu. Aleluia! Primeiro foi a expiação, depois a propiciação. Propiciação fala em pacificar. O homem estava em dívida para com Deus e Deus veio pacificar isso. Terceiro foi a redenção. Ele nos resgatou. Estávamos presos num charco de lodo. Nossas mãos existiam grilhões, nos nossos pés cadeias, e a morte de Cristo nos resgatou de tal maneira que os grilhões caíram por terra, as cadeias foram destruídas,
Fomos resgatados do charco de lodo e glória a Deus, porque é pelo resgate da cruz que estamos aqui nessa noite. É conciliação. Os papas são chamados de sumo pontífice. Sumo quer dizer aquilo que é maior, que é supremo, que está acima de tudo. Pontífice, ponte. Eles se denominam os maiores construtores de pontes. Eles dizem que eles são a ponte entre o homem e Deus, mas na verdade o nosso sumo pontífice, o nosso real construtor de pontes é Cristo Jesus. Porque o homem havia pecado, o homem havia transgredido a lei de Deus, e Cristo vem, morre na cruz, e aquilo que foi quebrado, aquilo que foi partido, aquilo que foi desfeito na morte de Cristo, nós fomos reconciliados. Cristo é nossa ponte, é nosso caminho. Não existe nada que nos impeça de ter comunhão com Deus, porque a nossa ponte, Jesus Cristo, fez na obra do Calvário a nossa reconciliação com Deus Pai.